Na democracia, se não tem sindicato livre, a democracia está capturada. Porque não é possível o momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, onde nós temos um governo que tem um profundo desprezo pela organização sindical. Eu diria até que não é diferente de outras partes do mundo. Eu acho que os sindicatos hoje estão sofrendo um ataque brutal pela imensa maioria dos governos. E se a gente for recuperar bem rapidamente um pouco a história, nós vamos perceber que após a Segunda Guerra Mundial, talvez tivéssemos vivido um dos melhores momentos da nossa história. Eu acho que teve o fortalecimento da OIT, apesar da OIT ter sido criada bem antes, no começo do século, mas ela acabou, de uma certa maneira, consolidando aquilo que, mesmo numa sociedade capitalista, é fundamental, que é o tripartismo. Quer dizer, os governos eles eram obrigados, porque admitiam nos seus países as convenções da OIT, e nós tivemos uma fase muito rica. Quer dizer, a imensa maioria dos governos na Europa, eu acho que aqui pela América Latina, na maior parte dos países do mundo, os sindicatos e os empresários eram chamados. E se a gente for pegar mais ainda em detalhe ao longo da história, nós vamos perceber que em muitos casos havia uma aliança entre os sindicatos, centrais sindicais e os governos diante de um capital perverso. Não é que o capital deixou de ser perverso. O capital, como todo capital, ele acumula riqueza, quanto mais rápido melhor, aprisiona os governos, aprisiona a democracia, mas eles eram obrigados, fruto das convenções da OIT, também ouvir o nosso lado. Então foi uma fase muito rica da nossa história. Na imensa maioria dos países se consolidou legislação trabalhista, direito das mulheres, direitos da juventude, direitos sobre legislações fundamentais. Alô? Direitos relacionados à imensa maioria da população, especialmente a população mais pobre. Eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura agora totalmente diferente. Quer dizer, nos dá a sensação de que o capital ele ficou totalmente livre para impor a sua hegemonia. Se a gente for analisar as reformas que estão ocorrendo no mundo do trabalho em alguns países da Europa e alguns países da América Latina, especialmente aqui no nosso país, é a mais cabal demonstração de que aquele tripartismo pós-Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, está deixando de existir. Hoje existe uma aliança muito forte entre governos, os empresários e um isolamento quase que total do mundo do trabalho e suas representações sindicais, que somos nós. Raramente você encontra um governo que te chama para conversar. Raramente você encontra um governo que senta numa mesa e estabelece uma aliança com você para poder enfrentar o mundo do trabalho. A coisa mais espetacular que nós tivemos recentemente foi a eleição do diretor-geral da OIT, que para mim talvez tenha sido a última, ou espero que não seja a última, mas que está se consolidando como a última aliança entre alguns governos do campo democrático popular, algumas centrais sindicais. São 14 votos que nós temos apenas no Conselho de Administração da OIT. Então a aliança dessas 14 representações do nosso lado do mundo sindical, mais alguns governos do campo democrático popular, nós conseguimos eleger um diretor-geral da OIT que tem origem no movimento sindical. Então esse mundo onde se estabeleceu esse tipo de aliança que resultou na eleição do diretor-geral, infelizmente está chegando ao fim. Espero que não se concretize isso que eu estou dizendo, mas a gente analisando a realidade que nós estamos vivendo, infelizmente está chegando ao fim. Hoje raramente você vê um governo nas conferências da OIT que estabelece uma aliança conosco. Atuam inclusive como subordinados ao capital, atuam para acabar inclusive com determinados direitos que são fundamentais, que não são somente direito trabalhista, é direito humano, que é o caso do direito de greve. Quer dizer, estão passando por uma fase dentro da Organização Internacional do Trabalho, que para quem frequenta as conferências da OIT de 10, 20 anos atrás, nós estamos participando de um evento que é um verdadeiro retrocesso. Me lembro, inclusive, que nas conferências passadas da OIT, durante os governos Lula e Dilma,
Era muito comum a gente estabelecer uma unidade entre as opiniões do mundo sindical com as opiniões das representações de alguns governos do campo democrático e popular. E era muito interessante, parece que a gente estava falando a mesma língua. Eram representações do Brasil, da Argentina, Colômbia e muitos países da África, América Central, etc., e em alguns países da Europa, inclusive, onde a gente conseguia estabelecer uma maioria. Hoje não. Hoje um isolamento do mundo sindical e um predomínio, uma hegemonia muito forte entre os governos e as representações patronais. É nesse sentido que a gente acha, por isso que esse tema colocado aqui, a captura das democracias, ele é extremamente atual. Ele é extremamente atual no que se refere ao mundo do trabalho, mas ele é extremamente atual no que se refere à democracia mais ampla. Não só a democracia no que se refere ao mundo do trabalho. Hoje nós temos 4 grandes setores da sociedade que se aliam de forma espetacular. São os congressos nacionais, o judiciário, os executivos e a elite nacional. E quando esses 4 grandes atores estabelecem uma unidade, eles sequestram a vontade do parlamento, sequestram a vontade do executivo e impõem a sua hegemonia. Eu não consigo dar um exemplo ao longo da nossa história onde estivesse ocorrendo no Brasil uma situação tão difícil como essa que nós estamos vivenciando hoje. Nem a ditadura militar, e aqui não vai nenhuma apologia à ditadura militar, conseguiu radicalizar tanto no que se refere a algumas reformas. Reformas essas que foram rejeitadas pelas urnas. Simplesmente o povo brasileiro rejeitou esse tipo de reforma de privatização desenfreada, retirada de direitos, reforma trabalhista, previdenciária, entrega do patrimônio nacional. Semana passada o governo federal soltou um projeto que busca privatização de tudo, inclusive de terras brasileiras. Quer dizer, eu não me lembro de um outro momento, nem na época do Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Sarney, se radicalizou tanto como eles estão radicalizando agora. Quer dizer, se aproveitaram no momento de fragilidade nossa, de fragilidade de um governo que nós apoiávamos, para estabelecer um golpe alheio à vontade popular, sem nenhuma relação com a vontade do povo brasileiro, haja visto as pesquisas que estão colocadas, e estão fazendo essas reformas, que para nós é um profundo desprezo pela organização sindical, pelo mundo do trabalho que nós representamos. Quer dizer, quando um governo faz reforma dessa natureza e não tem o sindicato como interlocutor da imensa maioria da população brasileira, nós não representamos toda a população brasileira, mas com certeza representamos muito mais do que aqueles que negociam em nome do capital, em nome do governo, do Congresso Nacional para votar essas pautas. É um desprezo quase que total. Claro que a gente, numa situação dessa, sente saudades, né? Com todas as críticas, divergências que tínhamos ao governo Lula, ao governo Dilma, mas com certeza dá saudade de uma época onde o movimento sindical era interlocutor. E era interlocutor, inclusive, de todas as centrais sindicais. Nenhuma central sindical era excluída de um processo de negociação coletiva. Por isso que me espanta e causa indignação quando se viu, muito recentemente, e a gente não tem que ter medo de falar, receio de falar, ainda mais num espaço aqui da nossa central sindical, quando se percebeu que centrais sindicais brasileiras acharam absolutamente natural afastar Dilma Rousseff para colocar Michel Temer. Quer dizer, sem perceber que o que estava por trás do golpe, e a CUT denunciou na época, inclusive, que o que estava por trás do golpe não é simplesmente tirar uma pessoa e colocar outra pessoa. Era uma mudança de projeto, uma mudança de um país que estava caminhando. Era uma pequena social-democracia, apenas uma redistribuição de renda, apenas transformando o Brasil em algo um pouco mais justo, etc. De repente dá um cavalo de pau e implanta um projeto, como eu disse antes, totalmente alheio à vontade da população brasileira. Bom, em função desse pequeno histórico, o que nós temos que fazer hoje? Né? Nós estamos numa situação que acho que a nossa central sindical, eu acho que no mundo todo as centrais sindicais resistem à retirada de direitos. A imensa maioria das centrais sindicais querem consolidar as convenções da OIT, querem que as convenções da OIT sejam respeitadas. A maioria das centrais sindicais defende o livre direito de greve. Ninguém acha que para avançar, para distribuir de renda, etc., é preciso fazer reformas.
esse tipo de reforma que está sendo feita. Portanto, nós estamos num momento de muita resistência no movimento sindical internacional, que não é um problema neste país. Se nós formos analisar que 10 anos atrás você tinha 7, 8 governos do campo democrático popular na América Latina, hoje nós temos 1 ou 2 governos do campo democrático popular. A imensa maioria foi afastada, alguns por golpes, como é o caso do Brasil e do Paraguai, ou Honduras também, e outros através dessa aliança, desse quarteto que eu havia anunciado, onde você tem uma aliança muito forte do capital para afastar qualquer política que venha na direção da distribuição de renda, garantia de direitos, crescimento econômico, etc. Portanto, nós estamos vivendo uma fase muito difícil conjunturalmente. Aliado a isso, vem um outro elemento extremamente importante e que pode ser mais um que vem através do capital a captura da democracia, que é a 4ª revolução industrial que nós estamos vivendo, que talvez seja um dos grandes desafios do movimento sindical internacional. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem a consolidação de uma hegemonia perversa dos governos, dessa santa aliança, desse quarteto, dos 4 cavaleiros do Apocalipse aí, mas ao mesmo tempo você tem uma mudança radical no mundo do trabalho, que vai colocar ao movimento sindical um outro tremendo, enorme desafio. Será que com essa revolução industrial que está chegando, com a rapidez, porque o capital, ele se move, ele se articula com uma rapidez muito maior do que nós, que somos as organizações sindicais do mundo do trabalho. Será que o sindicato, tal como está sendo constituído hoje, ele resolve essas questões? O que é que nós vamos fazer enquanto organização sindical, diante do mundo onde a prestação de serviço está caminhando para a individualização? Onde você tinha empresas, como temos hoje, às vezes até com dezenas de milhares de pessoas que exercem a sua função, sendo que no futuro essa quantidade de pessoas que prestam serviço numa única empresa vai diminuir substancialmente e aonde haverá cada vez mais um aumento dos prestadores de serviços de forma individualizada. Como é que você organiza sindicalmente um cidadão que fica dentro da tua casa, dentro da casa dele, digitando, prestando um serviço para qualquer setor da sociedade? Pode ser numa linha de montagem de automóvel, pode ser num estabelecimento comercial, pode ser num banco, etc. Como que você vai organizar esse cidadão? Como que você vai se comunicar com ele? Como que você se comunica através dos meios de comunicação que nós temos hoje? É totalmente insuficiente. Ou nós vamos criar um sindicato de digitadores que prestam serviço para todos os ramos de produção. Como que você vai entrar em contato com esse cidadão? Se hoje é difícil em algumas categorias profissionais e tem um trabalho individualizado já, mas ainda nós não estamos totalmente nessa era da digitalização, imagina o que é que vai ocorrer no futuro. Por que às vezes é mais difícil organizar uma categoria que tem poucos postos de trabalho no seu local? E é mais fácil organizar uma categoria que tem, às vezes até, como eu disse, dezenas de milhares de pessoas numa única empresa. Porque o processo de comunicação com esse que está individualizado é muito mais difícil do que o processo de comunicação com aquele que você tem uma coletividade para se comunicar, para se falar, para distribuir um boletim, redes sociais, etc. e tal. Então esse é um tremendo, enorme desafio para o movimento sindical internacional. Como que você cria uma organização sindical que dê conta dessa conjuntura e também da conjuntura anterior que eu havia falado, que é o isolamento do movimento sindical em relação a esse quarteto da morte, né? A segunda questão, a segunda questão que eu gostaria de pegar é o seguinte: como nós, países periféricos, e isso também vai ocorrer nos países mais avançados, de tecnologia mais avançada, criadores de tecnologia, mas principalmente entre nós. Se a gente somar, hoje a gente fala que no capitalismo nós temos um chamado exército de reserva. 5, 10, depende do país, chega até 20%. Que está ali aquela massa que está à disposição do capital para substituir o outro através de um posto de trabalho em qualquer lugar que você vai exercer uma determinada profissão. Só que com o avanço da 4ª Revolução Industrial, esse exército, chamado exército de reserva, e que alguém está questionando essa terminologia, mas eu vou usar essa terminologia porque não tem outra,
Se você pegar o precarizado, o desempregado e aquele setor da sociedade que não encontra emprego de nenhuma maneira, a somatória desses três ingredientes pode chegar a uma massa de desempregados extremamente numerosa. Muito diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por que isso pode ocorrer nos países do terceiro mundo com mais intensidade do que nos países de primeiro mundo? Porque nos países de primeiro mundo, eles são criadores de tecnologia. Existe um sistema educacional, existe um investimento muito forte em invenções, em pesquisadores, um sistema que às vezes com forte atuação do Estado, mas com forte atuação da iniciativa privada, que quem investe em novas tecnologias, pesquisa e cria, as possibilidades de criação de postos de trabalho é muito maior do que aqueles que são assimiladores de novas tecnologias, são receptores de novas tecnologias. A possibilidade, caso não tenhamos uma radical mudança no país, nós vamos continuar tendo um Brasil, uma América Latina, que são meros receptores, portanto, postos de trabalho naqueles que criam, aqui não haverá, porque nós só recebemos aquilo que os outros criaram. Né? E quem não cria, além de não criar postos de trabalho, não cria hegemonia, não cria autonomia, não cria independência em relação ao capital, em relação aos outros governos. E esse exército de reserva, ele pode ser extremamente numeroso. Não descartemos um cenário onde a soma, como eu disse, dos desempregados, daqueles que são os precarizados, mais esse exército de reserva, se transformar num percentual que pode ser uma tremenda, enorme convulsão social. E aí nos remete a uma terceira questão. Qual que é o papel do Estado numa conjuntura dessa? Mero espectador? Ele simplesmente observar uma grande massa de pessoas que não terão acesso ao local de trabalho, ou precarizados, trabalhando uma vez ou duas vezes por semana? Ou o Estado terá que ter condições de enfrentar uma situação dessa e proteger aqueles que são mais submetidos a uma exploração feita pelo capital? Isso tem a ver com democracia também. Ao dizer isso, nos remete a uma quarta questão, que é tributos. Como que nós vamos preparar o Estado, seja ele brasileiro, seja ele argentino, seja ele qualquer país da América Latina, da África, etc., com uma elevada concentração de renda, onde a riqueza, aqueles 5% mais ricos da sociedade não paga imposto, paga muito pouco imposto. É só verificar a situação do nosso país. Quer dizer, o capital paga muito pouco imposto em relação ao que ganha, retira a capacidade do Estado de oferecer políticas públicas. Como é que nós vamos enfrentar a quarta revolução industrial, ao mesmo tempo enfrentar a ausência de democracia nas relações de trabalho com um Estado profundamente esvaziado? Veja o que o governo atual brasileiro está fazendo para resolver um problema de caixa. Em vez de taxar a riqueza, a herança, grandes fortunas, não sei se os companheiros internacionais sabem, o Brasil é um dos países mais desigual no que se refere a tributos. Até nos Estados Unidos, dividendo é profundamente taxado, riqueza é profundamente taxada, herança é profundamente taxada. Aqui no Brasil, no Paraguai e outros países da América Latina, este setor não é taxado. Quem é taxado é pobre e classe média. Classe média baixa. Com certeza. Então, achar que nós vamos enfrentar a quarta revolução industrial com um Estado que não investe em tecnologia, ele não arrecada dinheiro da sociedade para investir na área social, ele não arrecada dinheiro da sociedade para poder continuar tendo políticas públicas de qualidade ou políticas que possam valorizar a educação, a saúde, a previdência, mas ao mesmo tempo políticas afirmativas, para poder socorrer aquela grande massa que podem ser os deserdados da quarta revolução industrial ou os excluídos dessa brutal concentração de renda que nós estamos vivenciando no Brasil. São perguntas que nós temos que nos fazer. Para encerrar minha fala, que já deu o tempo, eu diria o seguinte: gente, nós estamos numa fase do movimento sindical e no mundo, que eu sei que não é consenso que eu vou falar, mas a primeira coisa que nós temos que compreender, e eu acho que às vezes a gente secundariza esse debate, é entender que nós vivenciamos numa sociedade capitalista, aonde sempre existiu, sempre vai continuar existindo, duas classes sociais antagônicas, de difícil intersecção entre elas. Eu não consigo vislumbrar você sentar numa mesa de negociação, onde você tem do outro lado o capital benevolente com você, amigo teu, disposto a conceder alguma coisa
aonde você não existe um confronto, um processo de negociação. O capital é assim, e me parece que às vezes o movimento sindical, ele secundariza essa questão. Nós vivenciamos numa luta de classe permanente. Importante, nós do movimento sindical, aliar permanentemente a pauta de reivindicação trabalhista com uma pauta um pouco mais ampla, que é a luta política no país. Se a gente não relaciona a pauta imediata, melhores condições de vida, manutenção de direitos, com a pauta mais ampla, a gente transforma a nossa base social em refém do capital, porque ela não consegue compreender por que vem tanta reforma assim, o que é desequilíbrio fiscal. Eu nunca fui favorável, por exemplo, a desonerações de folha para poder beneficiar o capital. O capital usufruiu das desonerações das folhas que nós tivemos nos últimos anos, usou o dinheiro e derrubou a Dilma Rousseff. Ora, esse tipo de política, além de ter retirado capacidade do Estado, e agora o Michel Temer está radicalizando nessa política de retirar a capacidade do Estado, além de ter feito isso, nós tivemos uma diminuição brutal de recursos para investir na área social, educação, saúde, etc. Então, compreender esse mundo que nós estamos vivendo não é simplesmente ficar botando um funil no ouvido das pessoas e dizer o capitalismo vai cair, o capitalismo vai cair. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos compreender mais o mundo que nós estamos vivendo, o que é luta de classe, não achar que numa simples reivindicação salarial, uma pauta, uma greve, etc., esse componente não esteja por trás de uma disputa que nós estamos fazendo. Como disse um banqueiro recentemente, a luta de classe existe e nós estamos vencendo. Eu acho que nós, do outro lado, nós temos que reconhecer que a luta de classe existe e que nós também precisamos vencer. Por isso que a luta política é extremamente importante. Nós temos que combinar nas nossas ações sindicais daqui até o ano que vem, o que é uma luta sindical imediata, que são as pautas da nossa central sindical, do mundo, da CSI, da CSA, que tão bem faz essa luta aqui na América Latina, e ao mesmo tempo nos prepararmos para o ano que vem, para a grande luta política que nós vamos ter que fazer nesse país para tentar reverter alguma coisa. Não é fácil mudar. Agora, eu acho que a nossa central sindical, acho que o mundo sindical são as únicas organizações políticas que nós temos para poder enfrentar uma conjuntura tão difícil que nós estamos vivendo. Eu sei que sindicalista, viu, Samuel e Luiz Nassif, está sempre chorando, mas eu acho que nós estamos chorando nessa conjuntura talvez menos do que o necessário. Eu acho que é uma conjuntura tão difícil que a gente precisaria, inclusive, radicalizar mais as nossas ações. Tudo que nós fizemos agora foi positivo. Agora nós estamos entrando numa conjuntura onde a radicalização das nossas ações será insuficiente para barrar a hegemonia do capital. Mas eu acho que a nossa base social requer, cobra e quer cada vez mais ousadia do movimento sindical para poder reverter alguma coisa. Obrigado e um abraço.